Cordeiro de Moraes exerceu as mais importantes funções no âmbito da Polícia Militar da Paraíba durante as duas últimas décadas do século XX. Naquele período, ele foi chefe da Casa Militar, subcomandante-geral, assistente militar do presidente do Tribunal de Justiça e comandante-geral. Nascido no dia 11 de dezembro de 1951 em João Pessoa, Hamilton Cordeiro é filho do falecido coronel Raimundo Cordeiro de Moraes e Dona Josefa Sobral de Moraes, Dona Zeli. Hamilton estudou o curso primário no Colégio Antônio Pessoa, localizado na Avenida Borré-Perruan, perto da casa dele, na Rua do Riachuelo. E em seguida fez o curso ginasial no Colégio Liceu Paraibano. No dia 6 de março de 1968, o jovem Hamilton ingressou na Polícia Militar após ser aprovado no concurso para o curso de formação de oficiais. O curso foi realizado na Polícia Militar de Pernambuco e concluído no dia 11 de dezembro de 1970, data em que o jovem Hamilton completou 19 anos de idade. Concluído o CFO, o aspirante Hamilton foi transferido em janeiro de 1971 para o 2º Batalhão, sediado em Campina Grande, e ali permaneceu até 1982. Nesse período, Hamilton foi promovido a 2º e 1º tenente, capitão e major, exercendo as funções correspondentes aos postos alcançados. Inclusive, em 1973, ele foi o primeiro comandante da Rádio Patrulha naquela cidade. Promovido a capitão em dezembro de 1977, Hamilton fez o curso de aperfeiçoamento de oficiais na Polícia Militar do Ceará em 1981 e, em abril de 1982, foi promovido ao posto de major e transferido para o quartel do Comando Geral em João Pessoa, onde passou a exercer funções no Estado-Maior-Geral da corporação. Naquele período em que prestou serviço em Campina Grande, Hamilton Cordeiro concluiu o curso de Ciências Econômicas na Universidade Estadual sediada em Campina Grande, onde depois ele foi professor durante 10 anos. No dia 6 de junho de 1972, o tenente Hamilton Cordeiro se casou com Janete Coelho Pessoa. Expressando seu orgulho de ser policial militar, o tenente Hamilton se casou fardado em solenidade que seguiu todo ritual militar. Desse casamento nasceram 3 filhos, Rodrigo, Ramon e Rafaela. Em março de 1985, o major Hamilton Cordeiro voltou a Campina Grande em razão de ter sido designado como subcomandante do 2º Batalhão e ali permaneceu até o final daquele ano, quando voltou para o quartel do Comando Geral. Em 1986, o Major Cordeiro fez o curso superior de polícia na Polícia Militar do Rio Grande do Sul, sendo promovido a tenente-coronel em dezembro do mesmo ano. Nesse posto, em janeiro de 1987, Hamilton Cordeiro, atendendo a um convite do governador Tarcísio Buriti,
foi nomeado para exercer as funções de chefe da Casa Militar. Depois de 3 anos nessa função, ele foi promovido a coronel no dia 21 de agosto de 1990. Terminado o governo de Tarcísio Buriti, o coronel Hamilton Cordeiro passou a ocupar as funções de subcomandante-geral da Polícia Militar a convite do governador Ronaldo da Cunha Lima. Nessa função, ele permaneceu até 1994. Naquele período, 1991 a 1994, o comandante-geral era o coronel João Batista de Souza Lira. Em seguida, o coronel Hamilton Cordeiro foi designado para a função de assistente militar do presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Elias Queiroga. E ali permaneceu até janeiro de 1996. Naquele ano, o coronel Cordeiro concluiu o curso de Direito na Universidade IP. De volta ao quartel, o coronel Hamilton foi designado para a função de assistente do comandante-geral, que era o coronel Américo Uchoa. Na busca de novos conhecimentos aplicáveis à administração pública, o coronel Cordeiro, em 1997, participou do curso de Planejamento Estratégico Operacional, ministrado por Carlos Mateus, ex-ministro da Fazenda do Chile. O curso foi realizado em dependências do Banco Central do Chile, na Isla Negra, uma ilha no território chileno. De volta ao Brasil, o coronel Hamilton Cordeiro reassumiu a função de assistente do comandante-geral. No dia 3 de março de 1998, o coronel Hamilton Cordeiro de Moraes foi nomeado pelo governador José Maranhão para assumir o comando da Polícia Militar, recebendo essa função do coronel José Américo Estrela Uchoa. Nessa função, o coronel Cordeiro permaneceu até o dia 2 de janeiro de 2003, quando foi substituído pelo coronel José de Lima Irmão. Estamos aqui na sala de reuniões do quartel do Comando Geral da Polícia Militar da Paraíba, local em que está exposta a galeria dos ex-comandantes dessa corporação. Um desses comandantes é o coronel Hamilton Cordeiro de Moraes, que aqui comparece para narrar um pouco das realizações desse comando. Coronel Cordeiro, nas nossas pesquisas detectamos ou listamos 64 ações do seu comando que podem ser sintetizadas ou sistematizadas em pontos ou grupos específicos. Primeiramente, gostaria que o senhor comentasse sobre as ações do seu comando referentes à qualificação dos recursos humanos. Batista, eu queria, antes de começar a tratar desses temas, fazer um registro, que é destacar o seu esforço quase que solitário em garimpar e resgatar fragmentos da nossa história que, afinal de contas, visa preservar a memória de uma instituição que é a mais antiga do nosso estado. Exato. Então, eu devo destacar esse seu gesto. Também registrar que foi muito bom substituir o coronel Uchoa, meu colega de turma, um profissional exemplar
e uma pessoa humana, uma figura humana de raras qualidades, né? Também registrar o meu agradecimento ao ex-governador já falecido Zé Maranhão pelo convite que me foi formulado, e até dizer, Batista, que a despeito de alguns comentários que ele não dava muita atenção à nossa instituição, eu entendo o contrário. A época em que ele foi governador, nós tínhamos autonomia absoluta, não só na PM, como na Casa Militar. O Hospital Elcio Ramalho era sobre a nossa direção, apoiou e designou vários oficiais para exercerem cargos de primeiro, segundo escalão em vários órgãos do Estado, então, entre outras ações de governo. A escassez de recursos sempre foi uma marca, né, que todos os comandantes que me antecederam enfrentaram. Graças a Deus, parece que pelas declarações do atual comandante, o Coronel Sérgio, essa realidade mudou um pouco, principalmente depois que foi criado o Fundo Nacional de Segurança Pública, que tem dado um aporte de recursos bem razoável. Então, pois bem, considerando o cenário da época em que eu estive à frente do comando, inicialmente eu procurei dar continuidade ao que o show vinha fazendo, né, já que eu entrei no último ano do primeiro mandato do governador Maranhão. Então, qual foram as prioridades? A primeira, como você já citou, por razões óbvias, os recursos humanos, que é, afinal de contas, a grande mola da nossa instituição. Então, para alcançar esse objetivo, era necessário informações mais precisas sobre o nosso quadro de pessoal. E como você sabe, na época, tudo era praticamente manuscritos, registros e tal. Então, a primeira iniciativa para poder viabilizar essa prioridade de recursos humanos foi o sistema de informatização da Polícia Militar, que foi conhecido na época como SIS-PM. Então, começamos essa informatização fortemente na diretoria de pessoal, justamente para a gente ter uma ideia mais clara das condições dos nossos recursos humanos. Então, a partir daí, foi possível se implementar uma série de ações. Graças, quero daqui destacar, aos oficiais que exerceram durante o comando, o período que eu tive à frente do comando, os diversos cargos de comando, chefia e direção, e, sobretudo, das praças, que lá na ponta realizavam a atividade fim da nossa corporação. Então, para que a gente pudesse melhorar nesse item, recursos humanos, houve inclusão ao longo do comando de cerca de 2.000 soldados e de 102 oficiais lá no quadro de saúde. O centro de ensino, né, se tornou referência nacional. Então, vários cursos, além daqueles cursos tradicionais de formação de soldados e de oficiais, né, nós podemos destacar aqui cursos como gerenciamento de crises, abordagem policial, direitos humanos, polícia comunitária, tiro, né? Trouxemos aqui o método Giraldi, que era muito famoso lá em São Paulo, PROERD, curso de direção defensiva, né? Entre outros. O curso de formação de soldados, que foi feita realizada a primeira turma em 98, né? Nós incluímos como exigência o segundo grau completo, além de ter que ser portador da CNH, da Carteira Nacional de Habilitação, e o concurso foi realizado pela COPERG. O curso de formação de oficiais conquistou o reconhecimento como curso de nível superior junto ao Conselho Estadual de Educação. Ainda, já praticamente no final do comando, foi sancionada a Lei 7165, isso em outubro de 2002, que fixou um novo efetivo, na época em torno de 15.965 para ser mais preciso. Com essa nova lei foi possível promover, destravar as promoções, cerca de 130 oficiais foram promovidos e centenas de praças também tiveram
as suas promoções. E também, o que era mais importante, a gente estava sem poder realizar concurso, porque a lei que estava em vigor, o efetivo previsto estava praticamente completo. Por fim, ainda nessa mesma lei, nós conseguimos recriar a gratificação de habilitação policial militar, no percentual de 100%, extensivo de soldado até coronel, ativos e inativos. A saúde da tropa também foi um motivo de preocupação, de prioridade, né? Foram implantadas uma série de melhorias no Hospital Edson Ramalho e nos diversos ambulatórios da nossa corporação, tanto o ambulatório aqui da capital como os ambulatórios das unidades. O Fundo de Saúde foi regulamentado, né? E podemos ainda destacar a criação de alguns manuais, como o Manual de Sindicância, o Manual de Trabalho de Comando e o regimento interno do Hospital Edson Ramalho. Foram instituídas algumas medalhas, como o Mérito Acadêmico Coronel Ademar Naziazene, General Aristarco Pessoa e a medalha Cruz de Sangue, que visava homenagear policiais, militares e bombeiros militares. À época, você se lembra, o bombeiro ainda era orgânico da PM, que se destacassem nas diversas atividades realizadas pela corporação. E por fim, a banda de música, né, que dá o tom de alegria nas nossas formaturas e em diversas outras atividades. Nós conseguimos adquirir todos os equipamentos, né, novos instrumentos, tanto para a banda da capital como a de Campina Grande, que eram as duas bandas que existiam à época, além da realização de um curso de formação de sargentos. Muito bem. A essência da atividade policial é a operação. E a operação se faz com recursos humanos, que o senhor bem descreveu aí as preocupações que teve durante o comando, e com o material, com a logística. O que é que a gente pode registrar, Coronel Cordeiro, sobre as realizações nessa área de logística? Veja bem, Batista, como eu destaquei também, a escassez, ela praticamente não permitiu que obras de pedra e cal elas fossem construídas. Então, nesse quesito aí, edificação foi muito aquém das nossas intenções. Mas mesmo assim, conseguimos fazer algumas restaurações, como até o próprio quartel do Comando Geral, né? Que é um prédio tombado, tanto é que hoje ele está lá em um novo processo de restauração. Tiveram até que deslocar o comando aqui para essas novas instalações. As outras unidades também tiveram melhoramentos. O centro de ensino, foi dado início a construção do ginásio da Polícia Militar, aquele que está lá no centro de ensino, além de conseguimos adquirir um ginásio de menor porte, que fica ali no Cordão Encarnado, né, que é próximo ali do Palácio da Redenção. E, salvo engano, você era o comandante do centro de ensino, nós conseguimos construir o estande de tiro, né? Já que a gente tinha o centro de ensino com aqueles cursos todos e não dispunhamos de um estande de tiro. Que é referência nacional, né? Pois graças a Deus. Também a cavalaria, né, que ainda hoje é instalada lá no Parque de Exposição de Animais, ela tinha instalações muito precárias. Foi possível se realizar uma série de melhoramentos, né? Além disso, na época, não se locava viatura, né? Era compra. Então, ainda foi possível a aquisição de cerca de 400 viaturas para a PM e 58 para o Corpo de Bombeiros, né? Também, na época, foi possível conseguir, com recursos de um convênio que nós tínhamos com o Banco do Brasil, as unidades de operações especiais, como o GAT e o Choque, né? O GAT andava de Ipanema, então adquirimos algumas viaturas, tipo Blazer, né? E o armamento
que era um sonho aqui da nossa corporação, adquirir uma pistola .40, que foram as primeiras adquiridas na época, como armas, o fuzil, o FAL 5556, o 556 e o 762 também foram adquiridos e distribuídos, inicialmente, porque a quantidade era pequena, com essas unidades de policiamento especializado. O centro de operações da Polícia Militar, que ainda existia, não era CIOP, era instalado lá no quartel do Comando Geral, ele foi modernizado e nós conseguimos instalar um sistema moderno de comunicação via rádio, que é o sistema TRANC. Segundo a Motorola Brasil, a Paraíba foi o primeiro estado no Brasil a instalar esse tipo de comunicação. Então, basicamente, foram essas, em poucas palavras, vamos dizer assim, o que foi possível fazer com os recursos, repito, apenas do Estado e de um ou outro convênio, adquirir para melhorar a logística da nossa instituição. Pois é, então a gente tem, na essência a gente busca a operação, como já fizemos no quadro anterior, e aí a gente tratou de recursos humanos e materiais, tudo isso voltado para as atividades operacionais. Com relação a esse tópico, atividades operacionais, o que é que o senhor pode comentar, comandante? Pois bem, Batista, olha, é claro que a atividade fim é o foco principal, né? Para isso, nós já falamos que começamos a priorizar os recursos humanos e com essas medidas, eu creio que foi possível melhorar, né, a qualidade da prestação do serviço, do policiamento ostensivo, né? E daí, o que é que nós podemos destacar? Os direitos humanos, por exemplo, que você foi presidente do Conselho Estadual, né, sabe que nós avançamos muito nessa época, inclusive ganhamos respeito junto às instituições de defesa dos direitos humanos, né? Então, nas diversas modalidades de policiamento que nós já exercíamos naquela época, né, algumas podemos destacar que foram implantadas, como psicopatrulha, polícia comunitária, né, patrulha escolar, né, que hoje com esses ataques à escola está voltando aí a ser motivo de preocupação. Então, eu não posso lhe dizer que conseguimos fazer uma avaliação mais precisa, porque na época nós não dispunhamos desse mecanismo de fazer essa aferição da qualidade como hoje é possível. Mas eu acredito que houve uma melhoria bastante expressiva. Eu já me referi aqui ao GAT e à cavalaria, porque foram também unidades que foram também muito importantes, não só no policiamento do dia a dia, né, mas dos vários eventos que nós temos aqui no estado, como na época Micarande, Carnaval, eleição, maior São João do mundo e até mesmo competições de futebol, né, onde torcidas como a torcida do Sport de Recife, né, que é conhecida, para criar problema, né, problema também de invasões de terras, assim. Então, desde o policiamento normal do dia a dia até essas operações mais específicas, eu acho que conseguimos cumprir a nossa missão de forma bastante razoável, satisfatória, eu diria. Muito, não pela minha ação como comandante, mas sobretudo pelas pessoas que realizaram na ponta essas operações. Pois é, o senhor tem feito referência, faz sempre referência da época. Eu queria só, por oportuno, registrar que esse comando se deu do dia 3 de março de 1998 a 2 de janeiro de 2003. Portanto, 4 anos e 3 meses de comando.
Comandante, eu acho que em termos de realizações, a gente já andou muito, mas na época o Corpo de Bombeiros era orgânico da Polícia Militar. E percebemos também que algumas ações do comando se destinaram a beneficiar o Corpo de Bombeiros. Eu gostaria que o senhor registrasse essas ações. Pois é, Batista, na época, como já foi dito, o Corpo de Bombeiros era orgânico da corporação. E já havia, no Brasil como um todo, um processo de desvinculação, né, de independência do Corpo de Bombeiros. Eu até quero registrar aqui, talvez alguns integrantes da época imaginavam que eu era absolutamente contra, né? Eu acho que ser contra um processo que já estava em curso, né, não seria muito inteligente da minha parte. Só que é preciso lembrar que o Corpo de Bombeiros precisava de uma certa musculatura, vamos dizer assim, para poder pleitear essa independência. E daí, além da aquisição de viaturas, foi implantado o resgate, que na época não existia o SAMU, você se lembra? O resgate fazia esse papel de SAMU. E para poder melhorar a condição financeira do Corpo de Bombeiro, como nós sabemos, a aquisição de equipamentos é bem mais cara do que da PM, nós criamos o Funesbom, né? Foi criado o Funesbom na época. E foi dada uma especial atenção ao preenchimento de claros. O Corpo de Bombeiro tinha muitos claros, as turmas de oficiais, por exemplo, eram as menores. E se você observar, a turma, se não me engano, de 2002, que foi formada aqui na Paraíba, inclusive, ela teve um número bastante expressivo de oficiais, se não me engano, até maior do que a própria turma da PM, justamente que era uma forma que eu imaginava com o preenchimento dos claros de oficiais e praças e com a nova lei de fixação de efetivo, né, isso daria para, no futuro próximo, como de fato aconteceu, mais chance do Corpo Bombeiro se tornar independente, como de fato se tornou. Pois é. Aí estão os registros das principais realizações do Comando Coronel Cordeiro. Coronel, gostaria que, para finalizar, o senhor fizesse as suas conclusões e deixasse uma mensagem aos seus auxiliares do comando e uma mensagem para os comandos dos dias atuais. Olha, Batista, para os que me ajudaram, como você, que foi meu subcomandante, e a todos os demais companheiros que exerceram as funções nos mais diversos comandos, direção, chefia e a tropa do modo geral, o meu mais profundo e sincero agradecimento. Ao atual comando da PM e ao pessoal da ativa, olha, nós estamos vivendo uma nova era, vamos dizer assim, era da tecnologia, era em que as dificuldades elas se acentuam na área da segurança pública pelos mais diversos motivos. E isso exige cada vez mais de nós, da Polícia Militar, uma visão, né, do mundo que nós estamos vivendo. Então, daí a gente precisa fazer um esforço quase que hercúleo para, além das nossas atividades operacionais que nós estamos acostumados a fazer, nós nos prepararmos para ocuparmos e mantermos esse espaço que nós temos aqui na Paraíba há pelo menos 200 anos, quase 200 anos, né? Porque não existe espaço vazio. A cada dia nós vemos a criação de novas instituições, Polícia Penal, as guardas municipais se fortalecendo muito, já se fala na criação de uma polícia rural e daí por diante. Então nós precisamos não só falar que somos mais do que SESC centenários, mas temos que demonstrar que temos capacidade, e essa capacidade vai exigir de nós muita dedicação, muito estudo, né, para que a instituição ela continue a prestar o bom serviço que sempre prestou, a ser respeitada
e não ser ameaçada, como sempre é, de extinção pelas formas das mais diversas, desde o argumento da unificação, da desmilitarização, que são formas, né, que se usa para não dizer a extinção, porque seguramente a opinião pública ela não iria concordar com a extinção da nossa polícia militar, mas usando essas estratégias, esses nomes, né, esse neologismo, essas formas disfarçadas, nós certamente, se abrirmos a guarda, se não prestarmos atenção, se não tivermos muito cuidado, se não tivermos todos unidos, sobretudo, do soldado ao coronel, né, não entrarmos no canto da sereia, da divisão de classes, de oficiais e praças, então nós corremos um sério risco. Mas fora disso, a nossa instituição, atuando da forma como está atuando atualmente, e como sempre atuou, ela ainda irá prestar, por muitos séculos, um bom serviço ao nosso estado da Paraíba. Pois é, tivemos aí o depoimento do coronel Ramildo Cordeiro de Moraes, fazendo um registro das suas principais realizações durante o seu comando. Isso está para a posteridade.